Na abertura destas terceiras jornadas parlamentares e à medida que nos vamos aproximando do final da sessão legislativa nacional, nós escolhemos o tema da habitação e da crise económica como pontos fulcrais da nossa reflexão enquanto grupo parlamentar. E escolhemos-lo porque nós, ao contrário de outros partidos, gostamos de discutir, falar, propor aquilo que os portugueses estão a falar, a discutir, a propor e a criticar. Não gostamos de andar à revelia, gostamos de andar em sintonia. E essa é uma grande diferença do nosso grupo parlamentar para outros. O grupo parlamentar do Partido Socialista ficou claro de ver desde o início do ano passado, tenta desvalorizar o Parlamento. Os grandes debates, os grandes momentos, o Partido Socialista tenta torná-los em debates menores ou em debates pouco significativos. Desvalorizar o Parlamento e a democracia tornou-se para o Partido Socialista uma pedra fundamental da sua ação. Porquê? Porque ao desvalorizar o Parlamento, desvaloriza a oposição. Ao desvalorizar a oposição, desvaloriza o sentimento que hoje a maioria dos portugueses tem de que este governo já não serve e de que este governo já não funciona para aquilo que os portugueses verdadeiramente precisam. Escolhemos a habitação e a crise económica porque temos a perfeita noção de que estes são os assuntos que dizem às pessoas ao momento em que estamos a falar. Milhões de portugueses vêem-se abraços com dificuldades de pagar as suas despesas básicas, nunca a base alimentar que aumentou cerca de 24%, e muitos têm que escolher hoje entre colocar na mesa alimentos ou medicamentos. E este é um país que nós imaginámos ver na Venezuela, na Nicarágua, no Equador. Nunca imaginámos ver em Portugal. Mas hoje há muitos concidadãos nossos que têm que escolher entre pôr comida na mesa ou pagar medicamentos. E esse é o toque fundamental que nós esperávamos para que a nossa luta se intensifique e para que a nossa luta se torne mais incómoda para o governo do Partido Socialista. Todos são recordados das 5 vezes em que o governo do PS e o PS chumbaram o IVA zero dos alimentos. O Chega propôs, repropôs e propôs novamente o IVA zero. IVA zero nos alimentos essenciais. Não ia resolver tudo, não ia. Não está a resolver tudo. Não vai resolver tudo. Mas demos esse sinal às pessoas de que no momento de aperto o Estado estava lá para diminuir a carga fiscal. O PS chumbou 5 vezes. 5 a proposta. E agora apresenta como se fosse uma proposta do Partido Socialista. Maior falta de vergonha e maior descaramento não podia haver por parte do Partido Socialista. E isso temos que ser nós a apontar no início destas jornadas parlamentares. Fomos nós que propusemos limitar os lucros daqueles que vendiam. Não resolve tudo também. Mas já tínhamos o exemplo de Espanha e da Polónia, em que uma mera descida dos impostos não resolvia o problema. Alguns estavam a assambarcar lucros imorais e ilegítimos à custa da crise. Há quem à direita ache estranho nós usarmos esta linguagem. Mas é porque não percebeu nada do que está a acontecer em Portugal nos últimos anos. O conceito de direita-esquerda, elites versus povo, ou burguesia versus povo, morreu. Nós não somos só os legítimos representantes do povo português. Nós representamos todos aqueles que, ricos ou pobres, com propriedades ou sem propriedades, sentem hoje as amarguras que o socialismo representa. Todos, proprietários rurais ou urbanos, ricos ou pobres, classe média, todos os que sentem na pele aquilo que o socialismo representou. E por isso, tal como não compactuamos com cargas fiscais pornográficas, também não compactuamos com lucros pornográficos, numa altura em que tantos dos nossos concidadãos não conseguem pôr comida em cima da mesa. E por isso propusemos limitar os lucros nestes bens alimentares de forma temporária enquanto esta crise de inflação durasse. E o governo rejeitou, agora já está a estudar a medida. Tal como rejeitou o nosso IVA zero e agora está a estudar a medida. Acho que no início destas jornadas parlamentares podemos dizer com orgulho que não estamos só um passo à frente do nosso tempo. Somos o partido político que mais avançado está na defesa do povo português. E isso deve nos orgulhar muito enquanto trabalho.
mas também na habitação. O Governo fez deste ano um ano da habitação. O pacote Mais Habitação é aquilo que podemos dizer o melhor fogo de artifício de propaganda sem nenhum conteúdo. Portugal tem hoje um problema sério de habitação. Quem vive nas grandes cidades sabe isso. Sente e fala e conhece as dificuldades que estudantes, pequenos empresários, famílias, desempregados têm em encontrar uma habitação para si próprio. Um amigo meu da classe média portuguesa, que se divorciou recentemente, disse-me que nada mais difícil tinha encontrado na sua vida, portanto mais do que a separação da mulher, imagina, do que encontrar uma nova casa. Ele conseguiu resolver tudo. A situação com a ex-mulher, a relação parental dos filhos. O que não conseguiu foi resolver o problema da habitação. Este hoje é um problema muito sério nas grandes cidades portuguesas. Fruto da atratividade que Portugal representa, fruto do turismo, fruto dos programas de atração de investimento, fruto de várias coisas. Fruto da posição geoestratégica portuguesa, não interessa. Portugal tem hoje um problema de habitação. Mas esse problema de habitação não deve ser resolvido à custa daqueles que durante anos e anos pouparam para ter uma habitação. Deve ser resolvida à custa do Estado que durante anos nos retirou dos impostos para criar habitação, não criou a habitação que prometeu, retirou a habitação que prometeu nunca tirar e não fez o investimento que prometeu que iria fazer. Esta é a nossa diferença para o Governo Socialista. O Governo Socialista quer ir atrás da habitação da classe média que trabalhou uma vida toda para ter o mínimo de habitação. Nós queremos responsabilizar o Estado pelas milhares de habitações devolutas que tem no país todo e ao qual não dá uso. E essa é uma grande diferença de nós para o Partido Socialista. Mas o Presidente da República não é aqui uma parte passiva ou indiferente. Disse Marcelo Rebelo de Sousa, este é um programa, uma lei cartaz, mera propaganda, que não servirá para nada no final. Este é o maior ataque à classe média desde que nos lembramos, quase todos os que estamos aqui na sala. Tirando os que viveram os tempos do PREC, como o Diogo Pacheco Amorim, quase ninguém que aqui está se lembrará de um tão grande ataque à propriedade como aquele que estamos a viver hoje. E isso deve nos fazer recordar, conforme o deputado Diogo Pacheco Amorim fará daqui a pouco, que nós, quando nos encontramos perante um cenário de luta, temos que lutar. E não agachar-nos. E não vergar-nos, como fazem a Iniciativa Liberal e o PSD. E por isso o que nós esperamos do Presidente da República, do PSD e da Iniciativa Liberal, é que consigam ser ao menos coerentes com aquilo que defendem. Este pacote é para chumbar. Se não chumbar na Assembleia, porque o PS tem maioria absoluta, então o Presidente da República tem que ser muito claro no seu veto. Porque se o Presidente disse que esta era uma lei cartaz e uma mera propaganda, se o Presidente da República não vetar esta lei, então torna-se ele um Presidente cartaz e um Presidente de mera propaganda. E nós não podemos permitir ter um Presidente de mera propaganda em Portugal. Nós temos sempre dificuldade em olhar para estes momentos históricos. Hoje o Ministro Fernando Medina anunciou o seu plano de estabilidade e crescimento. Todos sabemos que Fernando Medina já não devia estar no governo. Mas isso é como a história que flui. Teremos razão fora do tempo, como tivemos noutros momentos. Mas ainda apresentou hoje o seu programa de estabilidade e crescimento. Agora sim vão fazer o apoio que os pensionistas queriam fazer. E dizem que agora vão aumentar os pensionistas. Vocês lembram-se, porque todos os que estamos aqui trabalhamos no Parlamento, ou estamos associados a estruturas partidárias, quando o Governo anunciou as primeiras medidas de apoio à crise, nós dissemos isto é um truque, uma mentira, e os pensionistas vão perder dinheiro. Porque a lei dizia que os pensionistas têm que ser atualizados face à inflação. E o Governo criou um truque, um malabarismo na legislação, para que eles não fossem atualizados face à inflação, mas tivessem uma outra atualização. Ou seja, os pensionistas perderiam dinheiro face ao aumento do custo de vida. Perderiam o chamado poder de compra. Dissemos que isto era um aldrabiço, uma mentira, um engano. O Governo disse que nós estávamos enganados e a enganar as pessoas. Hoje vêm reconhecer isso mesmo. Ao voltar à aplicação da lei anterior,
que era que os pensionistas tinham direito a ser aumentados de acordo com a inflação. Da nossa parte, nós não temos dúvidas. Na direita, há duas partes. Há o PSD e a Iniciativa Liberal, que acham que quando há uma crise, podemos ir buscar a quem trabalhou a vida toda e a quem tem pensões, às vezes miseráveis. E há a outra direita, a única direita da oposição ao Partido Socialista, que tem uma regra sagrada, que eu tenho para mim enquanto for líder deste partido e que este partido não fugirá enquanto eu for dele presidente. Nós nunca, e leiam os meus lábios, nós nunca vamos cortar pensões em Portugal. Nunca vamos cortar pensões em Portugal. Por isso há esta direita hoje que diz: ai, vem aí o Passos Coelho. Parece que vem aí o diabo. Vem aí o Passos Coelho. Ou vai voltar o Rui Rio. O Rui Rio agora está mais preocupado em fazer tweets do que em fazer política. Ou o Montenegro não vai chegar às europeias. Uma coisa que é verdade. Reparem que o Dr. Luís Montenegro, sempre que fala do Chega. Isso devia-nos também orgulhar. Porque ele diz: eu tenho um programa para o país. Um programa sério, importante, contra o PS. Nós estamos concentradíssimos no PS. Mas já agora, sobre o Chega, vou dizer o seguinte. Tal lá. E aquela entrevista à CNN, já agora. Eu sei que estão aqui os nossos amigos da CNN também. Coisa mais combinada que esta não podia haver, meu Deus. Aquele ar assim cândido, em cima da mesa, a dizer: oh Maria João Vilas, desculpe. Há uma coisa que para mim é certa. Não há racistas, nem xenófobos, nem políticas racistas, nem xenófobas. E nós não vamos... Mas é o Chega. Não há políticas racistas, nem xenófobas. Não. Reparem. Ouçam. Desculpem esta linguagem. Isto é a direita mais maricas que tivemos nos últimos anos. Mais maricas. Mais maricas. E por isso eu percebo que muitos... Ainda há bocado, quando vinha para aqui, por acaso, um senhor que disse que votava no PSD há 30 e tal anos. Mas disse umas asneiras que eu não vou dizer só porque estão aqui. E disse que não está para estas... estas mariquices. E que agora ia votar no Chega. Porque não está para estas mariquices. Nós somos essa direita. Queiramos ou não, nós somos essa direita. E já não há espaço para voltar atrás. Aqueles que acham que há uma placa a dizer de volta para trás 100 km ou 200, já não há. Estamos a meio do caminho já. E a meio do caminho só há duas direções. A que vai até ao fim e assume as consequências, a que volta para trás e quer fugir. Eu nunca fui de voltar atrás nem de fugir. Eu fui sempre, de quando encurralados, olhar para a frente. Olhar para a frente e lutarmos com tudo o que temos. Nós somos 12 hoje, as sondagens dão-nos 40, 30, 50, não interessa. Mas eu quero-vos dizer que estas palavras do PSD, sendo ou não para o Chega, há hoje uma clara combinação entre o Presidente da República e o PSD. Eu lamento dizer isto, mas há. E lamento dizer-vos isto aqui a vocês. O Presidente da República pode não querer o Chega no governo, o PSD também pode não querer o Chega no governo. Mas a vida é o que é. E não somos nós que decidimos o que é que acontece.